Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre um grupo que ficou conhecido como os Irmãos Morávios. Assim como os apóstolos de Jesus, os Irmãos Moravianos nos deixaram um grande exemplo de que o verdadeiro avivamento traz transformação para nossas vidas, para que através das nossas vidas, toda uma sociedade seja impactada. Muitos de nós pensamos que o avivamento é apenas sentir a presença de Deus, falar em línguas, pular, sentir arrepios no corpo e ter um verdadeiro sentimento de alegria e liberdade em nosso espírito. Com certeza a presença do Espírito Santo traz muitas sensações boas físicas e principalmente no espírito. Mas é muito importante entendermos que o verdadeiro avivamento é muito mais que isso. Assim como já vimos nos vídeos anteriores sobre o avivamento da Rua Azusa, que impactou toda a região e deu início a grandes ministérios, e também o avivamento no país de Gales que além de gerar 100.000 almas para Jesus, todo o país foi impactado socialmente, trazendo verdadeiras melhorias para o povo. Nessas situações, é importante ressaltar que não obrigaram o povo com doutrinas e imposições, e muitas ações não eram de cunho religioso mas sim social, buscando a melhoria e desenvolvimento do povo. No vídeo de hoje, falaremos sobre um outro grande avivamento histórico que ficou conhecido como o Avivamento Moraviano. Mais uma vez, Deus nos mostra que o verdadeiro avivamento traz mudança de vida e ações para aumentar o reino de Deus, assim como os discípulos anunciavam o Evangelho de Cristo e com o surgimento da igreja primitiva, onde o povo se ajudava e os dízimos e ofertas eram exclusivamente usados para ajudar os necessitados. Os missionários moravianos tinham um diferencial de não depender do dinheiro da igreja. Não que não fosse justo, pois se dedicavam em tempo integral em obras missionárias, mas eles tinham a instrução e orientação de que, quando chegassem em algum lugar, eles prestassem serviços, cada um com seus conhecimentos e profissões, para se manterem e que não dependessem de ninguém e ainda assim, não se esquecerem do motivo principal da visita deles, que era anunciar o Evangelho de Cristo e o amor aos pecadores. Deixe seu like e se inscreva para nos ajudar a chegar no nosso objetivo e vamos conhecer mais sobre esse grande avivamento. Um dos lemas da Igreja Reformada é: Igreja Reformada, sempre reformando. Essa frase demonstra profunda consciência da fraqueza humana e de dependência do Deus soberano para que faça a obra continuamente na vida da sua igreja. As instituições humanas sempre estão sujeitas a cair, mas a Igreja de Cristo sempre se manterá de pé. Isso não quer dizer que a igreja não sofra um esfriamento espiritual, pois era exatamente isso que estava acontecendo com as igrejas reformadas da Alemanha do século XV. Era necessário um avivamento espiritual. Antes de falarmos dos moravianos, precisamos conhecer o conde Nicolau von Zinzendorf. Zinzendorf estudou na Universidade de Halle na Alemanha, e teve como professor August Frank, que iniciou um grupo de oração e estudo da Bíblia com seus alunos. Zinzendorf foi muito influenciado e começou a se dedicar ao trabalho de Cristo. Em uma viagem que ele fez, ele se deparou com um quadro que havia uma pintura de Cristo e com a seguinte frase: "Dei minha vida por você, o que você faz por mim?" Essa frase deixou ele sensibilizado e a partir daí ele teve a vida transformada. Em 1722, ele deu abrigo em sua propriedade chamada Herinti, a Cabana do Senhor, para um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na região da Morávia, que era a região da Áustria e leste europeu, apenas por serem adeptos da sã doutrina pregada por John Hus. Deixarei o link do vídeo sobre John Hus na descrição abaixo para o caso de não conhecer a história dele. Esse grupo de imigrantes deu origem aos conhecidos Irmãos Morávios. Apenas para você se situar, essa história do grande avivamento moraviano antecede a história de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de alguns indivíduos. Em 1600 a Boêmia e Morávia, da atual República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os crentes moravianos.
15 pessoas de seus líderes foram decapitados, e os membros desse ajuntamento foram mandados para o calabouço e também para as minas em trabalhos escravos. As escolas deles foram fechadas, seus livros, bíblias e inários todos foram queimados, e 16.000 famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Mesmo assim eles não pararam. Eles formaram uma poderosa rede de evangelização clandestina, onde pequenos grupos se espalhavam em todas as cidades e pregavam, formando pequenos grupos de salvos em Cristo. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa com a Alemanha, ouviram falar de um lugar chamado de Herrnhut, e foram acolhidos por Zinzendorf, como falei anteriormente. Com o aumento dos refugiados em Herrnhut, alguns indícios de divisões começaram a interferir no relacionamento interno da igreja, e Zinzendorf passou a dedicar o seu tempo total aos membros, abrindo mão dos seus negócios, deixando-os sob a responsabilidade da sua esposa e de um amigo. Assim, ele conseguiu trazer harmonia cristã, ensinando os refugiados desde obedecerem às leis locais quanto às orientações da Bíblia. Houve profundo senso de comunhão com Cristo e com os outros, e o povo era exortado a estudar a arte de amar segundo o ensino da primeira epístola de João. E eles reconheceram dizendo: aprendemos a amar. O avivamento entre os irmãos morávios foi um dos maiores derramamentos do Espírito, desde os dias dos apóstolos. Todas as noites, haviam reuniões de oração, cânticos e estudos bíblicos. Foi então que 24 homens e mulheres decidiram orar, 1 hora por dia por missões naquela pequena comunidade evangélica, e houve um grande derramamento do Espírito Santo na manhã de uma quarta-feira do dia 13 de agosto do ano de 1727. Um tempo depois, esse ciclo de oração ficou mundialmente famoso. Esse culto, círculo de oração ou vigília dos irmãos moravianos como ficou conhecida, tinha duração de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Havia uma escala onde cada um ficava responsável em orar durante 1 hora, e no final dessa hora, já havia outro para começar o seu período de oração. Assim, o culto nunca acabava. E esse culto durou, nada mais nada menos do que 100 anos. Filhos assumiam os lugares dos pais conforme iam crescendo e assim, durante 100 anos o avivamento não cessou. O ministério moraviano era diariamente regado com oração. Eles não eram pessoas cultas, não tinham educação escolar, eles eram apenas pessoas simples, comerciantes, agricultores. Os 2 primeiros missionários que foram enviados a evangelizar, eram apenas coveiros de profissão. O avivamento moraviano teve 2 grandes resultados. O primeiro, foram os hinos e músicas espirituais. Nenhuma igreja, em comparação aos seus números, já produziram tantos hinos como a dos morávios. Ainda depois de 2 séculos continuamos cantando os seus hinos. Muitos dos seus hinos eram orações para Cristo. Muitas delas são expressões de alegria e gratidão pelo que Ele tem feito. Nelas, eles retratam os sofrimentos de Cristo por pecadores na cruz. Seu sangue derramado é o tema central das suas canções. Praticamente todos os seus hinos são hinos das suas próprias experiências da salvação e bênçãos espirituais. O segundo resultado marcante do reavivamento dos morávios em Herrnhut foi a visão mundial de missões. O Dr. Warnegg escreveu que essa pequena igreja em 20 anos teve mais missões do que todas as igrejas evangélicas tinha tido em 2 séculos. Esse fervor missionário foi resultado do poderoso derramamento do Espírito em Herrnhut. No ano de 1731 o conde Zinzendorf teve um encontro com cristãos nativos da Groenlândia e da Índia, frutos do trabalho missionário de Halley, e ficou chocado com o apelo deles para que tivessem mais missionários em suas terras. O conde levou este apelo aos morávios que habitavam em Herrnhut, e estes abraçaram a causa de maneira empolgante. Começou aí o despertamento da Igreja Morávia para as missões transculturais. Os moravianos colocaram em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a Igreja,
e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Anteriormente, a responsabilidade pela evangelização havia sido lançada nos degraus dos governos, através das atividades colonizadoras. Já os moravianos se envolveram com o mundo de missões como uma igreja, isto é, toda a igreja se tornou uma sociedade missionária. Uma das principais características do movimento missionário moraviano era que eles não eram sustentados pela igreja local. Os próprios missionários se dispunham para o campo, comprometendo-se a utilizar a sua profissão para manterem-se ali. Grande parte dessas profissões envolvia trabalhos manufaturados, o que dava maior flexibilidade para o missionário na administração do seu tempo. Por isso, eles eram orientados por Zinzendorf a não assumirem qualquer função nas fábricas e fazendas do local. O principal objetivo destes irmãos era levar o evangelho até os confins da terra, mas não se limitava somente ao anúncio da palavra, eles estavam comprometidos também com o desenvolvimento econômico e social da sociedade em que trabalhavam. Eles eram leigos que usavam suas profissões não somente para manterem-se no campo missionário, mas também para criar vínculos de amizade com os moradores locais. Outras características do movimento missionário dos irmãos morávios era que eles deveriam iniciar um trabalho missionário entre povos pouco ou não evangelizados. Eles aceitavam a cultura do povo, sem impor seus costumes europeus. Segundo o conde Zinzendorf, o missionário era enviado para evangelizar, não para doutrinar, por isso a mensagem que eles anunciavam era tão somente o amor de Cristo, e deixavam para se aprofundar em outras doutrinas após a conversão da pessoa. Depois de 100 anos de intensa atividade missionária, os irmãos morávios tinham estabelecido 41 centros missionários, 40.000 batizados nos campos e 208 missionários ativos. 50 anos depois este número subiu para 700 centros missionários, 83.000 batizados, 335 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais. A proporção chegou à impressionante marca de um missionário para cada 25 cristãos morávios, marca essa que dificilmente será superada por alguma outra empreitada missionária. É importante pontuarmos como a influência ocorreram com o passar do tempo. John Wycliffe foi considerado a estrela da manhã da Reforma, porque lutou pelos mesmos ideais dos reformadores, séculos antes destes existirem. Wycliffe influenciou John Hus, que também lutou contra os dogmas e as heresias da Igreja Católica. Perseguido e morto, Hus deixou, como fruto de seu trabalho, os irmãos boêmios que defenderam a sã doutrina em meio à escuridão espiritual da sua época. Os irmãos morávios eram descendentes espirituais dos irmãos boêmios, pois seguiam as doutrinas de Hus e fugiram da Morávia por causa da perseguição religiosa, indo se refugiar em Herrnhut, as terras do conde Zinzendorf. Anos mais tarde, John Wesley estava em uma perigosa viagem marítima e admirou-se com a paz de espírito que sentiam alguns cristãos morávios que estavam no mesmo navio que ele durante a tempestade. Enquanto John Wesley estava com medo do navio afundar e ele morrer, um grupo de moraviano que estava no navio cantavam louvores a Deus como se nada estivesse acontecendo. Naquela ocasião os morávios mostraram a Wesley que ele ainda não havia nascido de novo, e que estava vivendo uma religiosidade vazia. Depois disso, Wesley fez uma visita a Herrnhut, para conhecer o trabalho dos irmãos morávios. Há um testemunho de 2 jovens moravianos que tinham cerca de 20 anos de idade, e ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Ele tinha capturado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses 2 jovens moravianos fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários, e a resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem.
No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais viriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, os dois jovens se abraçaram e gritaram suas últimas palavras. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Espero que tenham gostado desse conteúdo e que essa história nos faça refletir sobre o que de fato estamos fazendo por amor ao Evangelho de Jesus Cristo e para que a palavra e o amor dele cheguem até as pessoas. Um grande abraço e obrigado por se inscrever em nosso canal.